Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações, hoje e por todo sempre. Foi com muita alegria que eu recebi o convite do Departamento de Comunicação desta centenária casa para estar nesta tarde aqui com vocês. São 770 quilômetros que nos separam. Prazer enorme fazer a viagem e estar aqui com vocês. Eu os convido a todos a ir visitar Petrolina. Tenho o prazer de recebê-los lá. Só espero que não inventem de ir todos de uma vez, porque ficaria um tanto complicado a questão da logística. Mas indo a Petrolina, tem meu contato aqui na Federação, e vários irmãos fazem isso. Indo visitar Petrolina, entre em contato para ir conhecer as atividades do Grupo Espírita de Petrolina. Uma casa que nós fundamos há 21 anos. Temos aqui na plateia o nosso amigo Antônio, que passou um tempo lá conosco, conhece os trabalhos da nossa casa. No ano de 2002, a Federação Espírita do Estado do Paraná elaborou um trabalho intitulado Os Expoentes da Doutrina Espírita, trazendo um estudo feito sobre todos aqueles espíritos que colaboraram com a codificação da doutrina espírita. Lá em Prolegômenos tem a relação de vários espíritos, no Livro dos Espíritos. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, vários outros colaboradores. E dentro desse trabalho todo, foi reservado para que nós falássemos hoje sobre um em especial, que é a figura de Paulo, o apóstolo. O livro Paulo e Estevão, que já foi bastante divulgado no meio espírita, eu acredito que, se não todos, mas a grande maioria aqui já deve ter lido este livro, e os que não leram ainda, eu recomendo a leitura, porque é um tratado a respeito de duas figuras ímpares na história do cristianismo. Saulo, uma criatura que nasceu dentro de uma família farisaica, ele nasceu na cidade de Tarso, na região da Cilícia, na Ásia Menor, onde hoje seria aproximadamente a Turquia. Ele, desde cedo, recebeu o tratamento diferenciado, porque a sua família era considerada também como sendo cidadãos romanos, porque existiam duas maneiras de judeus se tornarem romanos, ou tendo feito alguma obra expressiva que atendesse aos interesses de Roma, ou comprando esse favor de se tornarem cidadãos. E era praxe, dentro daquelas famílias, que desde cedo as crianças fossem educadas para trabalhos manuais, fossem preparadas para desenvolver algo de natureza prática. E Saulo, ainda menino, começou a desenvolver trabalho de tecelagem. Ele pegava uma manta grossa e começava com pelos de carneiro, fazendo trabalhos de artesanato, que iriam ser, na verdade, muito úteis para ele lá na frente. Ele, ainda adolescente, por mostrar profunda eloquência, profunda capacidade de intuição e interpretação dos textos bíblicos, dos textos judaicos, ele procurou aprofundar ainda mais essa sua capacidade. Ele entendeu que aquilo ali seria fundamental, que seria um papel que ele teria a exercer. Ele queria ser, como da sua linhagem, um fariseu, ele queria ser um doutor da lei. E ele procurou Gamaliel. Gamaliel já era um homem renomado, era um dos doutores entre os fariseus, e ele procurou Gamaliel para buscar essa sua capacitação, essa sua formação. E Gamaliel viu nele toda uma esperança de alguém que iria realmente trazer clareza, entendimento, esclarecimento acerca das Escrituras. Porque era um jovem, mas um jovem cheio de sabedoria, um jovem cheio de capacidade magnética, de atrair a atenção, de envolver as pessoas com as suas palavras. Saulo, ele percebeu que isso era algo que ele iria tomar como uma missão da sua vida. E ele se dedicou vorazmente a estudar as Escrituras, a ter a capacidade de esclarecer, de explicar às pessoas o sentido dos ensinamentos que estavam lá. Só que, naquela época em que ele se envolvia com todos esses estudos, começou a surgir uma seita trazida por uma criatura desconhecida entre os doutores da lei, alguém que surgiu numa cidadezinha lá da Galileia, e esse homem estava congregando
judeus, estava trazendo homens simples, homens rudes, pescadores, criaturas, muitas delas iletradas, trazendo esses homens para uma interpretação diferente dos textos mosaicos. E aquilo estava incomodando ao Sinédrio, estava incomodando a todos aqueles que assumiam diante do judaísmo a responsabilidade, o zelo pelas Escrituras Sagradas. Saulo, ao saber que existia essa comunidade, que até então eram intitulados os Homens do Caminho, ou os Seguidores do Nazareno, ele ficou incomodado com aquilo. E ele procurou conhecer, procurou saber quem eram essas pessoas. E ele foi, certa feita, visitar esse local. E no momento em que ele estava visitando esse local, ele travou um debate com uma figura conhecida então por Estevão. O nome que ele assumiu, o nome de origem dele era Gesiel, mas ele passou a ser chamado de Estevão. E era um jovem tão competente, tão eloquaz, tão capacitado quanto Saulo, desculpe. Só que ele não estava trabalhando a serviço do judaísmo. Ele estava trabalhando a serviço dessa nova linguagem, dessa nova interpretação, dessa nova filosofia de vida que estava surgindo. E Saulo ficou preocupado porque viu um perigo muito grande naquilo. A maneira como aquele jovem debateu com ele, aquele jovem conseguiu superá-lo nas suas argumentações, o deixou bastante incomodado. E ele não mediu esforços. Ele procurou o Sinédrio e procurou, através de apoio no Sinédrio, uma maneira de castigá-los, de puni-los. Ele teve autorização de puni-los. Só que Gamaliel, tendo já conhecido o trabalho realizado por aqueles homens, intercedeu junto a Saulo, pedindo a Saulo que não os assassinasse, que não os executasse. Era Pedro, João, esqueci agora o nome de um outro lá, que eram os três que estavam sendo presos juntamente com Estevão naquele momento. Saulo, atendendo a recomendação do seu mentor, do seu orientador, que era Gamaliel, ele perdoou os outros três. Só que Estevão, ele não abriu mão. Estevão, ele condenou a lapidação através do apedrejamento, porque ele sentiu o perigo que aquele rapaz representava para ele. E Estevão, uma vez sendo executado, Paulo ficou surpreso, porque veio a saber logo após a sua morte, que aquela criatura que ele havia acabado de executar, não era outro senão o irmão da sua amada Abigail. A mulher que ele havia escolhido para ser a sua esposa, a sua companheira. Aquela que ele havia se enamorado pela sua beleza, mas também por todas as suas virtudes. E ele ficou muito aborrecido com aquilo, porque só naquele momento é que ele veio tomar conhecimento de que ele estava assassinando o irmão daquela que ele tanto amava. E ele se afastou dela. Ele não conseguiu conviver com aquela situação. O livro Paulo Estevão traz essa narrativa com bastante profundidade. Quando mais tarde ele decidiu procurar Abigail, ela já estava doente, já não tinha mais condições de tocar uma vida com ele. E o que é mais sério para ele, o que foi mais grave? Ela confessou para ele que havia aceitado os ensinamentos de Jesus. Que ela havia se convertido àquela nova doutrina que estava sendo pregada. E que Ananias, que tinha sido um seu companheiro, orientador, havia intuído ela a seguir a Jesus. Isso fez com que ele se revoltasse e ele a abandonasse de vez. E ela vem a óbito. Isso tudo causou nele uma revolta muito grande. Porque ele percebeu que esse Jesus estava no centro de todos os problemas que o circundavam. Ele sentiu que esse Jesus era um inimigo, um adversário, que estava conduzindo e influenciando essas pessoas, mesmo depois da sua morte. Aquelas pessoas estavam seguindo aquele homem, aquela ideia avassaladora, e tudo aquilo era preocupante porque estava conflitando com as bases do judaísmo. Porque tudo aquilo que havia sido pregado por Moisés, por todos aqueles outros profetas, Jesus simplesmente condicionou tudo aquilo a uma nova verdade. Ele trouxe para a humanidade uma visão diferente de interpretação daqueles textos. Ele nos trazia palavras que nos remetiam a uma mudança daquilo que estava nas Escrituras. Mas ele dizia sempre que não estava negando o que era de Deus, estava simplesmente afastando aquilo que seria a criação dos homens. E isso para os fariseus era algo absurdo, porque eles preferiam viver aprisionados à letra
do que se entregar àquela essência renovadora do ensinamento de Jesus. Só que ele não se conteve com a sua ira. Ele ficou tão perturbado pelo fato de Ananias ter desviado a sua amada, que ele conseguiu, junto ao Sinédrio, a permissão para ir à caça daqueles seguidores do Nazareno, para que ele pudesse ir em busca daqueles que estavam desvirtuando os ensinamentos de Moisés, para que ele pudesse castigá-los, lapidá-los. E a busca dele tinha como alvo principal a figura de Ananias. E ele sai naquela caravana tão famosa em direção a Damasco, que hoje seria a cidade da Síria, na Síria. E ele, naquela caminhada que ele faz em direção a Damasco, seguido com alguns serviçais, ele, ao sol de meio-dia, ele escuta uma voz que clama naquele deserto: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele cai estarrecido diante daquela luminescência que o encandece, e ele cai prostrado na areia. Ele cai do seu cavalo. E fica naquele momento prostrado na areia. Quando levanta os olhos, ele percebe que não consegue enxergar mais nada diante de si. Ele havia perdido temporariamente a visão, porque a figura luminosa de Jesus, naquele momento, resplandeceu diante dos seus olhos. Mas o que ecoou mais forte nele foi justamente o questionamento feito: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nas entrelinhas: se tu és o vaso escolhido por mim, por que estás agindo dessa maneira? Se tu fostes enviado por mim, por que estás me perseguindo? E ele percebeu, naquele momento, que ele estava diante de uma transformação profunda nos rumos da sua vida. E o que é impressionante é perceber que Saulo, naquele momento, ele não faz outra questão a Jesus, senão: o que queres tu de mim, Senhor? Naquele momento, ele já se assenhoreia de que ele estava diante de alguém muito maior, que ele estava sendo chamado para um compromisso muito maior. Ele se curvou diante de Jesus naquele momento e se coloca à mercê do Cristo. O que queres tu de mim, Senhor? E Jesus manda que ele siga a sua viagem, e chegando em Damasco, Ananias o espera, passando a energia magnética sobre os olhos de Saulo, ele recupera a visão. Mas a partir dali ele tomou uma decisão: não seria mais chamado de Saulo, ele passou a ser denominado de Paulo. Ele mudou o seu nome, porque ele quis romper com toda aquela história de perseguição, com toda aquela história de altivez, tudo aquilo que o farisaísmo havia implantado na sua mente, o desvirtuando daquele propósito maior a qual ele estava sendo chamado naquele momento por Jesus. E ele inicia uma nova jornada na sua vida, não mais guiado apenas pelos ensinamentos lá do farisaísmo, mas dessa vez guiado por uma luz maior, que o convidava a renovar os corações dos homens. E naquele momento que ele se encontra com Ananias, ele compreende a necessidade de entrar em reclusão. Ele passa cerca de 3 anos no deserto de Dan, fazendo meditação, procurando estudar os novos rumos da sua vida, o que deveria fazer doravante. E ele inicia um trabalho grandioso, fazendo aquilo que Jesus havia proposto para os seus discípulos, mas eles estavam negligenciando. Fazendo aquilo que Jesus havia deixado como um compromisso dos seus apóstolos, mas eles estavam acovardados. Porque Jesus mandou que eles fossem a caminho e pregassem o Evangelho. Pregassem a toda a gente, pregassem a todos os povos. Mas o que aconteceu entre os apóstolos é que eles ficaram dentro de Jerusalém e ficaram procurando tentar colocar dentro do judaísmo uma nova seita. Uma seita trazendo aqueles ensinamentos do Cristo, mas ainda poluída por todas aquelas práticas do judaísmo. Mas não era isso que o cristianismo havia sido proposto. Não foi para isso que Jesus trouxe. Não foi para se tornar mais uma seita dentro do judaísmo. E Paulo percebeu isso. Ele começou a fazer suas viagens, suas peregrinações, buscou até Pedro a possibilidade de ter as anotações de Levi. Segundo os relatos, seria dentre os apóstolos aquele que tinha maior capacidade de leitura, Mateus, porque era o contador, era o tesoureiro do grupo, da Casa do Caminho. E através daquelas anotações de Levi, ele começou a estudar mais profundamente os ensinamentos do Cristo. O que foi que Jesus deixou como
orientações para os seus discípulos. E ele entendeu que a missão dele seria levar essa mensagem a todos os povos. Daí ele ser considerado o apóstolo dos ímpios, dos gentis, o apóstolo dos gentis. Porque os gentis eram aquelas pessoas que não faziam parte do judaísmo. E ele saiu fazendo cerca de 3 viagens bem demarcadas. Todas essas 3 viagens geraram cerca de 20 mil quilômetros de caminhada para Paulo. Eu fiz uma viagem 770 de avião, não tenho o que reclamar. Porque ele caminhou cerca de 20 mil quilômetros a pé. Em muitas cidades, em muitas localidades, chegou a ser apedrejado, rejeitado pelos povos. Durante todo esse trabalho, sobre a orientação de Estevão e do próprio Cristo, ele começou a escrever epístolas, cartas, para aqueles povos mais distantes, para as pessoas com quem ele tinha uma maior ligação. E foram cerca de 13 cartas. Esse número é um tanto questionável, porque dentro de algumas cartas ele faz referência a outras que não chegaram até nós. E ainda se discute no meio dos estudiosos se todas as 13 cartas teriam sido escritas realmente por ele, porque existem algumas diferenças na abordagem literária que levam a crer que nem todas as 13 tenham sido escritas por ele. Mas isso não importa, porque o que importa é a essência do que está escrito. Dentro dessas 13 cartas, ele faz recomendações. Ele orienta sobre o trabalho mediúnico que deve ser exercitado e praticado pelos apóstolos. Ele fala da necessidade da prática mediúnica, do contato com os orientadores espirituais. Mas na 13ª carta dele, que é a segunda carta que ele escreve para Timóteo, que Timóteo é uma criança ainda, um adolescente de 13 anos de idade, que ele tomou como um discípulo dele. E Timóteo foi uma pessoa com quem conviveu, para quem ele passou vários dos seus ensinamentos. E ele escreveu 2 cartas a Timóteo. Nessa segunda carta a Timóteo, acho que é no capítulo 4, versículo 9, ele faz um comentário que é formidável. Ele: combati o bom combate, cumpri a minha tarefa, guardei a fé. Porque ele já sabia, já estava ali fazendo um prenúncio da sua morte. Ele compreendia que já se aproximava o momento do seu retorno à pátria espiritual. Mas antes dele fazer esse prenúncio, ele teve o cuidado de chegar junto a Pedro e a Tiago, que eram os 2 que encabeçavam o movimento apostólico ainda dentro de Jerusalém, e propor a eles que eles vinculassem totalmente os ensinamentos de Jesus. Que não trouxessem aquela boa nova como sendo mais uma seita dentro do judaísmo. E foi a partir daquele momento que eles decidiram tirar aquele codinome de homens do caminho, seguidores do Nazareno, e passaram a se titular como cristãos. O cristianismo, esse termo cristianismo, foi cunhado por ele em virtude da necessidade de desvincular os ensinamentos do cristianismo, propriamente dito, daquilo que eram práticas judaicas. Só que logo após a carta enviada a Timóteo, ele sorrateiramente foi assassinado a mando do imperador Nero, foi decapitado fora dos muros de Roma, e essa sua decapitação fez com que ele retornasse à pátria espiritual. Mas ali não se encerrava a tarefa desse grande seguidor do Cristo. Ali acabava apenas a fase da existência daquele apóstolo que havia se renovado no contato com o cristianismo. Mas voltava para a pátria espiritual, uma criatura renovada, uma criatura transformada pela mensagem de Jesus. Porque ele chega a dizer em um dos seus ensinamentos: não sou mais eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Anunciando que trazia nele as marcas do Cristo, como o livro que a senhora Maria José estava com ele lá embaixo na preparatória. Mas Paulo assumiu um compromisso renovando a sua missão junto a Jesus. Cerca de 18 séculos depois, quando se inicia o trabalho da codificação espírita, surge ele em meio a uma pleia de espíritos, sob a orientação do Espírito de verdade, nos trazendo orientações. Não apenas aquele Paulo lá de trás, mas um Paulo ainda mais renovado, um Paulo ainda mais burilado pela proximidade com o Cristo.
A primeira participação dele nas obras da codificação está na questão 1009 do Livro dos Espíritos. Na quarta parte do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec tratou das esperanças e consolações, ele dedicou um capítulo especial a tratar das penas e gozos futuros. E a questão 1009, Kardec fez a seguinte pergunta: assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? A resposta para isso foi dada por Santo Agostinho, Lamennais, Platão, e a última mensagem é de Paulo. São 4 espíritos que se dedicam a responder essa pergunta de Kardec. E a resposta de Paulo, ele começa deixando bem claro para nós o que é que nos remete à divindade. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Qual é o fim para cada um de nós? É a elevação espiritual. Qual é o objetivo da nossa existência reencarnatória? É a sublimação da nossa alma. É a purificação dos nossos sentimentos. É nós transcendermos aquela criatura que chegou aqui através do berço e mergulharmos através da sepultura no retorno à pátria espiritual, mas renovados, gravitando em direção a Deus, tendo Jesus como sendo o caminho, a verdade e a vida. E ele coloca que para isso precisamos de 3 coisas fundamentais: a justiça, o amor e a ciência. A justiça, o amor e a ciência. Veja como o Espiritismo está calcado em cima desses 3 fundamentos. E nós precisamos compreender que o homem, quando se afasta da justiça, ele se afasta do propósito de Deus, porque a justiça de Deus está escrita na consciência de cada um de nós. A justiça de Deus está escrita na nossa consciência, porque as suas leis nós a trazemos de forma inata. Quando nós nos afastamos da lei de Deus, nós cometemos o chamado pecado, que pecado não é outra coisa, senão errar o alvo. E quando nós pecamos, nós, de alguma forma, criamos obstáculos para a nossa evolução. Precisamos viver pautados na justiça. E o que é ser justo? Ser justo é você fazer para o próximo aquilo que você gostaria que fosse feito para consigo. Usando esse lema, certamente você vai agir sempre com justiça. O amor, que é a essência de todos os sentimentos, mas o amor por si só não passa de um sentimento. E a necessidade de todo sentimento é se materializar através de um ato, que é a prática da caridade, que ele vai abordar mais à frente. É muito fácil abrir a boca e dizer que ama, mas o importante é você mostrar através das suas atitudes a sua capacidade de amar. Porque amor, enquanto subjetividade, é muito fácil de você dizer que você o possui. A grande dificuldade que nós temos é exercitar este amor através de uma prática rotineira. É sermos capazes de amar incondicionalmente, indistintamente. Certa feita, uma jovem questionando, dizendo que, Sócrates, mas para você, o que seria o maior amor do mundo? Eu disse, e para você, o que seria? Ela disse, o maior amor do mundo é amor de mãe. Eu disse, sem querer questionar as mães aqui presentes, mas Jesus não foi mãe. O maior amor do mundo não é amor de mãe, é aquele amor que se expressa incondicionalmente a todas as criaturas. O amor de mãe é um amor necessário, preservativo, necessário à proteção da sua cria. Mas o amor incondicional, o amor que se expressa através de todas as suas capacidades em favor do outro, independente dos laços consanguíneos, independente das crenças, independente da cor, da raça, é esse o amor que Jesus reclama de cada um de nós. E ele deixou isso bem claro: quem é minha mãe e quem são meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. E a razão, a ciência, desculpem, ele coloca como sendo um outro fundamento. Porque a ciência é a busca do saber. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A necessidade do homem buscar através da ciência desdobrar a fronteira do seu conhecimento para compreender melhor a dinâmica da vida, compreender melhor a diferença do bem e do mal, e assim agir com mais assertividade. Então ele coloca esses 3 pontos como sendo fundamentais na nossa caminhada em direção a Deus. Porque uma das questões que estava por trás dessa pergunta de Kardec era justamente, como ele fala de penas e gozos futuros,
era se existiria realmente uma pena eterna. E Paulo faz essa abordagem de início, e mais à frente ele deixa claro que achar que Deus iria colocar uma pena eterna para alguém é tentar diminuí-lo, é tentar aproximá-lo da condição do homem. Porque se nós, enquanto homens, somos capazes de perdoar a quem nos ofende, por que Deus, na sua magnitude, não seria capaz de perdoar as criaturas equivocadas? Se não existe uma falta que seja eterna, por que a pena vai ser eterna? E ele começa a fazer uma série de contrapontos em relação ao que Kardec estava questionando. E uma coisa que ele coloca duas perguntas que são fundamentais. Quem é, com efeito, o culpado? Quem é a pessoa culpada? Como é que você pode atribuir culpa a alguém? Quando nós, muitas vezes, observamos um fato, nós observamos a partir de um ponto de vista. E um ponto de vista, segundo Leonardo Boff, um teólogo de Santa Catarina, ele diz que um ponto de vista não é mais do que a vista a partir de um ponto. Às vezes nós olhamos uma cena, olhamos um crime, uma falta cometida, e achamos que naquele momento temos capacidade de julgar e de estabelecer quem é o culpado. Mas como realmente podemos saber quem é o culpado? Os meandros de tudo aquilo, os antecedentes de tudo aquilo. Como podemos estabelecer isso? Não nos cabe fazer esse julgamento. E ele diz que o culpado é aquele que encerra na sua mente essa consciência de culpa, porque é aquele que sabe que transgrediu a lei. O culpado, ninguém precisa dizer para ele que ele fez errado, porque a culpa ela é inerente a quem cometeu o fato, a quem cometeu a falta. Porque se as leis de Deus estão escritas na sua consciência, você naturalmente vai perceber que as transgrediu. Hamed, um espírito que trouxe várias obras através de Francisco do Espírito Santo Neto, tem um livro que ele escreveu em 1998, que são As Dores da Alma. Não sei se alguém aqui já teve acesso a esse livro. E ele faz uma abordagem excelente sobre essa questão do castigo, sobre a questão da culpa, sobre a questão da falta, sobre a questão das dores. Ele no prefácio do livro, ele deixa bem claro que tudo na nossa vida é resultado das nossas percepções. A maneira como nós percebemos o mundo à nossa volta cria dentro do nosso campo psíquico uma realidade que é toda nossa. E essa realidade que eu crio dentro do meu mundo mental, ela é minha, é inalienável. As pessoas podem, cada uma, ter esse campo mental semelhante, mas igual não vai ter. Porque ele é formado a partir das minhas percepções atuais, mas também ele é afetado pelo meu inconsciente, pelos meus arquétipos, por tudo aquilo que faz parte de um passado e que se comunga com as minhas percepções de hoje. Então, muitas vezes, quando olhamos para uma mesma cena, 10, 20 pessoas, cada um vai perceber aquilo a partir do seu ponto de vista, a partir das suas construções, da sua cultura, do seu histórico. Daí as dores, elas serem um reflexo da maneira como cada um percebe a vida. Muitas vezes, diante de uma situação desgraçada, alguns se quedam desesperados, se descontrolam, se destemperam. Outros conseguem observar aquilo e tirar daquilo uma lição. Porque a maneira como cada um percebe a realidade. Então, o que nós precisamos é estudar um pouco mais, compreender um pouco mais as realidades da vida e ampliar as nossas capacidades de percepção. Ampliar essa capacidade de compreender o outro, compreender as atitudes, compreender as mecânicas da vida, para não estarmos estabelecendo através de crenças limitantes, percepções equivocadas e construindo um mundo fictício, um mundo irreal dentro da nossa mente. Porque as nossas dores, elas são um instrumento necessário da nossa evolução espiritual. As dores fazem parte de um mecanismo da lei que não são castigos impostos por Deus. São um mecanismo natural para que o indivíduo não se sinta acomodado dentro de uma situação de equívoco. Ele compreenda a necessidade de sair, de retornar para o caminho reto, de voltar para o alvo, para deixar de pecar. Então, ao invés de enxergar a dor como um processo de castigo e de punição, devemos enxergar, perceber a dor, como o Hamed diz, como uma fiel educadora de nossas almas. Como alguém que está nos chamando, filho, retorna para o caminho reto. Volta para o caminho da retidão. Porque se não voltar, prepara o lombo. Mas não é Deus que está descendo o castigo. É a nossa própria consciência que, dentro de seus mecanismos de reparação, nos leva a encontrar situações autopunitivas. Ele assina essa resposta como Paulo o apóstolo, e logo em seguida,
no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10º, Bem-aventurados os misericordiosos, esse capítulo, nas instruções dos Espíritos, quando Allan Kardec tratou do perdão das ofensas, nós temos uma mensagem de Simão, de 1862, e uma de Paulo, 1861. Nessa mensagem, falando sobre o perdão das ofensas, Paulo ele nos relembra algo que Jesus nos deixou bem claro, a necessidade de perdoar aqueles que nos ofendem. Porque se você não consegue perdoar, você fica escravo da mágoa, do ódio, do rancor. Nem você consegue ser livre, nem você consegue ser feliz, e nem tampouco você consegue encontrar a paz junto àquele irmão. Você pensa que está ofendendo, que está prejudicando a criatura por odiá-lo, mas na verdade o único prejudicado é você mesmo. Porque o ódio está dentro de você. O ódio é um sentimento contrário ao amor, que é um veneno que você está inoculando em você, e pensa que o outro é que vai ser atingido. Muitas vezes o outro está em Paris, está em Nova York, está em Petrolina, se deleitando lá, e você aqui morrendo de ódio dele. Por mais que esses pensamentos cheguem até lá, por mais que esses pensamentos negativos você projete até ele, mas só irão ter ressonância nele se ele o permitir. Porque se ele conseguir estabelecer um grau de evolução nos seus pensamentos, se ele se bloquear, seus pensamentos não o atingirão. Permanecerão apenas em você, enraizados como um sentimento de revolta e de rancor. Ele começa a mensagem dizendo: perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar os amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Veja que Jesus lá atrás, ele foi bastante enfático com relação ao perdão. Esse aprendeste que foi dito: amarás os teus inimigos e odiarás os teus inimigos e amarás os teus amigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem e vos caluniam. Veja que Jesus coloca para nós a responsabilidade de amar o outro acima de qualquer relacionamento com o outro. Por mais que ele seja o nosso inimigo, nós temos que amá-lo. Não amar da mesma forma que amamos os nossos amigos, mas amar no sentido de perdoar as suas ofensas. Pedro chega para Jesus em outra passagem e pergunta: Senhor, até quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele me ofender? Segundo dizem entre os judeus, até 3 vezes é admissível você perdoar a falta do irmão. Mas a partir da 4ª pode descer a lenha porque estourou o limite dele. Aí Pedro pergunta: até 7 vezes, Senhor? Aí qual foi a resposta de Jesus? Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Dá uns 490 isso aí, né? Só que não é algo para você ficar contando até chegar, passou de 490. Não. O que Jesus quis dizer ali é que o perdão, ele tem que ser algo, um mecanismo natural dentro de você. Perdoar é esquecer as ofensas. Tem gente que diz assim: perdoar é esquecer de tudo. Não, não é esquecer tudo. Você não consegue esquecer os fatos. Você tem que esquecer a ofensa. Porque tem gente que acha difícil perdoar quando você diz que ele precisa esquecer tudo, mas não vai esquecer. Uma mãe que teve seu filho assassinado, ela vai esquecer que houve o assassinato do seu filho? Não vai esquecer. Um filho que viu seu pai ser assassinado, vai esquecer o assassinato do seu pai? Não vai. Você não vai esquecer o fato. O que você tem que esquecer é a ofensa. Perdoar é a capacidade que nós temos que desenvolver de mergulhar nesse passado e voltar de lá sem estar ferido. É você conseguir relembrar tudo isso e não se sentir revoltado, contrariado pelo que aconteceu. É você compreender que aquilo faz parte dos equívocos daquela criatura. Que ele fez aquilo, como Jesus disse, porque não sabia o que estava fazendo. É pura ignorância. Porque à medida que o indivíduo dilata a sua consciência, a sua capacidade de amar, ele não vai matar ninguém. Ele não vai destruir uma família. Então, quando ele fala perdoar, ele nos remete a uma responsabilidade muito grande. Que é a capacidade que nós temos que desenvolver de vencer as ofensas. E para ser cristão, mas cristão da gema mesmo, não é cristão Nutella não, é aquele cristão da gema mesmo, o grande passo é você aprender a não se ofender. Porque se você não se ofende, não precisa perdoar. Sócrates, mas também você já quer demais. Você querer propor que a pessoa não se ofenda, também não estamos dizendo que isso é para agora. Mas se você não começar hoje, não vai chegar lá nunca.
E como é que nós começamos? Começamos nas pequeninas coisas. Se você começa nas pequeninas coisas, você vai conseguindo dominar isso. Você vai conseguindo superar isso. Eu me lembro de Marcel Mariano, que eu acho que alguns aqui devem conhecê-lo, né? Que ele é da Federação Espírita da Bahia. E aí, como ele é lá de Juazeiro da Bahia, cidade vizinha lá de Petrolina, frequentemente ele vai fazer trabalho nas nossas casas. E Marcel diz que, quando adolescente, ele estava numa festa lá na 21 de setembro, que é um clube que tem lá na cidade. E ele disse que estava encostado no balcão, com um refrigerante em cima do balcão, e olhou e viu uma moça muito bonita. E essa moça vinha caminhando na sua direção, de repente ela pisou no seu pé. Ele disse que estava com um quichute lindo, recém-comprado. Aí disse, quando ela pisou no pé dele, ele disse que olhou para ela, aí ele fez, me perdoe. Aí ela disse, não, mas eu que pisei no seu pé e você veio me pedir perdão. Aí ele disse, mas você merecia pisar em coisa melhor. Aí ele disse que naquela hora a moça se encantou com o que ele disse. Mas veja, é essa a realidade que nós temos que procurar praticar. Naquele momento, ele poderia ter se chateado com ela. Mas veja como ele soube driblar aquela situação. Como ele soube mostrar o lado cristão dele. De uma maneira cômica, mas ele conseguiu mostrar para ela que não se ofendeu. Quando na grande maioria das vezes, se alguém pelo menos esbarra em você, você já se sente ofendido, já se sente chateado, já se sente agredido. Então, perdoar é você sublimar dentro de você todo o sentimento de revolta e de rancor contra aquele que, por ignorância, agiu contrário às leis de Deus. Ele não fez aquilo contra você. Ele não fez aquilo para lhe ofender. Ele fez aquilo por ignorância. Se não fosse você, seria outro. Então não tome para você aquilo que ele está querendo lhe oferecer. Conta a história também de um jornaleiro, de um repórter, que toda vez que saía da redação, ele passava numa banca para comprar uma revista. E toda vez que ele ia comprar essa revista, ele era sempre tratado com azedume pelo rapaz da banca. Ele dava bom dia, o rapaz não respondia. Ele dava o dinheiro, o rapaz jogava o troco em cima da mesa. E ele sempre com aquele sorriso no rosto. Um colega dele uma vez saiu da redação com ele, e quando viu aquela cena, achou estranho. Quando ele sai dali, ele pergunta, vem cá, ele te trata assim toda vez, e você não reage não, porque se fosse comigo, eu já tinha dado um fora nele. Ele disse, essa é a maneira dele agir. E a maneira como eu ajo, eu não vou deixar que ele modifique o meu jeito de ser. Então, você agir é muito melhor do que você reagir. Porque quando você age, você está agindo pelo domínio da sua consciência. Quando você reage, você está agindo pelo calor das emoções. Você está se deixando impulsionar, está agindo conforme o outro quer. Você está deixando que o outro determine o seu comportamento. Então é importante a gente entender que na hora que alguém age contra você, você não deixe que a atitude dele, que a ação dele, seja determinante da sua ação. Lembrando que Jesus disse, se alguém te bate na face, mostra a outra. Se alguém te faz o mal, faz o bem para ele. É o contraponto que nós devemos oferecer. Ao invés de estar guardando mágoa, rancor, eu brinco sempre lá em casa com minhas filhas, dizendo, olha, não guarde mágoa de ninguém. Se é difícil guardar dinheiro, que ainda consegue ajudar a gente a resolver alguns problemas, guardar mágoa que não vai resolver problema de ninguém. Só vai causar mal-estar para você. A outra passagem que Paulo nos trouxe está no capítulo 15, que é o capítulo que trata fora da caridade não há salvação. Esse termo, inclusive, segundo alguns estudiosos, foi um termo que foi trazido por ele e Allan Kardec adotou como título desse capítulo. Fora da caridade não há salvação. Me permito só ler um trecho dele aqui. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Fora da caridade não há salvação. Como eu disse há pouco, a manifestação do bem, a manifestação do amor se dá pela caridade. Não se dá por palavras. Não se dá por pensamentos. A caridade se manifesta por atitudes. As atitudes é que definem um coração que realmente está
alimentado pelo amor do Cristo. Porque aquilo que você diz, aquilo que você fala, pode partir de um coração cheio de iniquidade. Mas uma mão que se estende para afagar, uma mão que se estende para mitigar a fome e o frio do seu semelhante. Aquele que manifesta, através da caridade, a presença do Cristo em sua vida. Aquele que, através das suas atitudes, se torna uma página do Evangelho para aquela criatura que ainda não leu nada sobre Jesus, esse sim, está praticando a caridade, está seguindo os ensinamentos de Jesus. Esse sim, está garantindo um lugar nos céus, como ele afirma. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou: como entender a caridade conforme exemplificou Jesus? Porque Paulo exaltava a caridade. Mas como entender a caridade? Eu acredito até que aquela resposta foi de Paulo. Porque ele diz o seguinte: ele coloca 3 condições. Benevolência para com todos. A benevolência é o ato de fazer o bem. É você fazer o bem para com todos. Não é fazer o bem para os meus. Não é fazer o bem para os espíritas. Não é fazer o bem para os torcedores do esporte, que é meu time de coração. Não é você fazer o bem para aqueles que pensam como você. É você fazer o bem para com todos. Mesmo para aqueles que lhe prejudicam. Mesmo para aqueles que lhe ofendem. A indulgência para com a imperfeição alheia. O que é ser indulgente? Ser indulgente é você não cobrar do outro uma perfeição que você não possui. É o indivíduo que olha e reclama do que o outro está fazendo. É o indivíduo que vai, muitas vezes vai para o centro espírita só para criticar o palestrante. Vocês já viram isso? Eu não gostei. Ele fala alto demais, ele fala baixo demais, ele gagueja, mas não tem coragem de ir lá fazer. Então, ser indulgente é você compreender que as pessoas não são perfeitas, como você também não é perfeito. E o que você pode fazer em favor delas é você mostrar que você, através da sua sublimação, você pode servir de exemplo para que ela também supere as suas limitações. Ao invés de estar apontando o dedo e criticando de forma azeda as faltas, as fraquezas dos outros, seja você um exemplo em que ele possa se espelhar. Seja você um instrumento de renovação para ele, através da sua atitude, demonstrando como fazer. Porque é muito fácil criticar. É muito fácil tentar denegrir, tentar deturpar o trabalho dos outros. Mas vá lá e faça. Tente fazer o mesmo. Não tente fazer melhor, não se preocupe em fazer melhor. Porque quando nós procuramos fazer melhor do que os outros, nós estamos perdendo a nossa essência. Nós temos que fazer aquilo que é melhor do que nós somos capazes de fazer. Eu tenho todos os dias a preocupação de refletir se o que eu estou fazendo hoje é melhor do que aquilo que eu fiz ontem. Porque é assim que nós vamos nos renovando. E já procurando ver se amanhã eu serei capaz de fazer algo melhor do que eu estou fazendo hoje. Mas eu não vou me preocupar se fulano faz melhor do que eu. Eu vou procurar ver no que ele faz, o que é que eu posso trazer como experiência para o meu engrandecimento. Ao invés de estar olhando o defeito, passemos a olhar as virtudes. Ao invés de estar olhando a fraqueza, a falta alheia, procure ver aquilo que existe de bom no ato daquela criatura. Existe uma passagem de um evangelho apócrifo que diz que Jesus caminhava com os discípulos e havia uma carcaça de um cão morto na beira da estrada. Os discípulos, todos eles, olharam aquilo e teceram comentários pejorativos. Jesus olhou e disse: que belos dentes tinha esse cão. É no meio da carniça, no meio de tudo aquilo que estava putrefando, ele conseguiu ver a beleza dos dentes do cão. E o que é que nós fazemos? Nós muitas vezes só olhamos aquilo que tem de negativo, quando deveríamos olhar tanta beleza, tanto resplendor que a natureza nos oferece para a contemplação, tantas coisas que Deus criou, tanta coisa que Ele colocou no nosso irmão, que serve de instrumento para o nosso burilamento. E nós preferimos ficar olhando por um olhar atravessado aquilo que há de defeito no outro. E a terceira condição que os Espíritos colocam é a necessidade do perdão. O perdão das ofensas. E esse perdão das ofensas, voltando já ao que está lá no capítulo 10, Paulo também salientou que existem duas maneiras de perdoar.
Perdoar pela boca e perdoar com o coração. Todos aqui já devem ter escutado alguém falar, também já disseram, né? Não, eu perdoo, agora eu não quero mais nenhuma proximidade. Eu perdoo, agora eu quero que ele vá lá para longe. Não tem esse negócio, né? A pessoa dizer, eu perdoo, mas não quero proximidade. Mas como é que eu vou perdoar 70 vezes 7 alguém se eu me afasto dele? Como é que eu vou ser capaz de perdoar diversas vezes alguém se eu crio uma barreira? Se eu excluo essa pessoa do meu convívio? Todas as pessoas que convivem conosco são instrumentos que Deus coloca ao nosso convívio para que nós possamos construir o templo de paz dentro de nós, o reino de amor dentro dos nossos corações. Por mais difíceis que essas pessoas sejam, elas estão ali porque nós precisamos delas, como também elas precisam de nós. Então, amar incondicionalmente, perdoar indistintamente, fazer o bem aleatoriamente, isso são os instrumentos que a vida nos oferece. Essas são as propostas que o Espiritismo veio nos trazer. E o que Paulo coloca ao final é algo bem interessante. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Nós não seremos salvos porque somos espíritas. Mas aqueles que conhecem e aqueles que procuram praticar os ensinamentos do Espiritismo, com certeza, vão se sentir melhores do que antes. Porque o Espiritismo, ele não vem como a solução dos nossos problemas, mas ele vem como a luz que ilumina a nossa casa mental, para que nós possamos enxergar a dimensão dos nossos problemas, possamos enxergar a bagunça em que se encontra a nossa vida. E através dos ensinamentos desses Espíritos de luz, como Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, nós possamos fazer essa grande transformação dentro das nossas vidas, possamos nos modificar espiritualmente, possamos nos elevar moral e intelectualmente, e possamos librar no espaço infinito, como seres espirituais que somos, como herdeiros do universo que somos, como espíritos infinitos que somos. Eu deixo a todos um beijo carinhoso no coração, votos de muita paz e de muita luz. Eu não sei se é uma promessa ou uma ameaça, mas um dia eu volto aqui.